Olá, mais uma vez juntos aqui. E que bom que é assim, né? Que a gente tem esses espaços para trocar, para conversar um pouco. E assim, continuo dizendo a importância desse momento, desse espaço que nós criamos, esse canal. E de cada vez mais, lá no Instagram, que é uma troca mais rápida, a gente se coloque presente e converse um pouco mais sobre isso. Os meus temas são temas muito escolares, sempre, né? Termina porque de uma forma ou de outra, e eu sempre falo que a escola é o grupo social mais fantástico que eu conheço, né? Porque a família é composta por iguais, que crescem e se desenvolvem ali dentro de uma mesma atmosfera. A escola é um encontro, a escola traz a diversidade, né, de famílias, a diversidade religiosa, a diversidade étnica, a diversidade de saberes, e por isso que ela é tão fantástica, e por isso que eu sou apaixonada por ela, né? Toda escola, e eu conheço escola evangélica, eu conheço por dentro escolas confessionais, eu conheço escolas completamente isoladas de qualquer entendimento dessa natureza. E em todas elas, independente do que se pretenda e de que linha tenha, dentro delas existe a diversidade, existe esse encontro e como é importante isso de fato. E como é bonito esse lugar de encontro e como é apaixonante, para mim é apaixonante. Como é que esse espaço pode ter assim aquela figura do diretor hierarquicamente colocado naquele lugar, a figura do professor profissional que detém o conhecimento, o diretor então detém a ordem e a filosofia da escola, o coordenador mantém aquilo azeitado. Não, escola é lugar de encontro, escola é lugar onde acontece a alegria da construção do conhecimento. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um outro momento crítico educacional e para todas, tanto para a educação básica como a educação superior ainda não conseguiu isso. Nós todos podemos ver aí na obra de Lucchesi e nas obras de todos os teóricos que trabalham com a avaliação, né? A avaliação é a medida do conhecimento, como eu meço e como eu consigo saber se aquela pessoa construiu conhecimento. Né? É por intermédio da avaliação. E tudo que há de mais moderno em avaliação nos leva à condição e ao entendimento de que quanto mais diversificada for a avaliação, contemplando todo tipo de inteligência que o estudante possa ter, menor o risco dela ser injusta. Porque todos nós já nos sentimos injustiçados em algum momento, né? Todos nós já nos sentimos assim. Então é importante que a gente perceba que uma avaliação não pode ser apenas teste e prova, né? Como é na escola tradicional. A base nos traz a possibilidade de avaliar de diversas formas, né? Porque como a base nos traz a necessidade do trabalho, das habilidades, ou seja, é o conteúdo em ação, nós trabalhamos com metodologia ativa, né? A gente passa para uma condição ativa de aprendizagem, não a passiva. A condição passiva de aprendizagem é aquela condição em que eu só ouço, leio, escuto, né? E a condição ativa é aquela que eu ensino ao outro, eu discuto, eu debato. Essa é a condição ativa. Então a gente utiliza mais as escolas que vão na implementação da base com seriedade, a gente utiliza de metodologias ativas. Por isso que essa temática está tão na moda, né? Cultura maker, sala de aula invertida, arquipélago, todas são estratégias de metodologias ativas, mas que precisam ser extremamente bem aplicadas. E aí a necessidade do professor, do educador, estudar. E sempre vão me ver dizendo isso. É muito difícil ser professor nos dias atuais se o professor não se dedica ao estudo. Mas não é o estudo do conteúdo que ele deve ensinar, porque o conteúdo ele já sabe.
Ele precisa estudar para compreender de que forma ele pode dar acesso a esse conteúdo para o estudante, de que forma essa construção de conhecimento vai se dar de forma mais efetiva. Então não é aquela história de dinâmica de grupo, de utilizar o tempo todo apenas recurso tecnológico. Isso só não me garante absolutamente a aprendizagem, né? Isso só não garante o processo. É necessário que o professor compreenda que ele precisa planejar para a aprendizagem e avaliar para perceber se o que ele está fazendo está gerando conhecimento no aluno. Então a avaliação deixa de ser aquele instrumento punitivo que vai me dizer se o aluno que conversou não merece ter nota, o aluno que deixou de fazer dever de casa merece ter nota baixa ou alta, ou isso ser classificatório apenas. É extremamente necessário que a avaliação seja um instrumento mensurador de aprendizagem e que o professor, o educador e a escola se posicione sempre naquela condição de ter critérios de avaliação tais que permitam com que, se determinada avaliação proporcionou um resultado tabulado tal, eu possa saber que aquele conhecimento não foi apreendido pelo aluno, construído pelo aluno. Não é nem apreendido, que não é de forma nenhuma a palavra ideal. Não foi construído pelo aluno. E se não foi construído pelo aluno, não tem por que seguir adiante. Se o meu objetivo é conhecimento, aprendizagem e é o meu aluno que me interessa, o meu aluno enquanto coletividade, eu preciso saber daquela avaliação que eu planejei e apliquei, seja ela como for, ou em formato de prova, ou em formato de seminário, ou em formato de sala de aula invertida, ou em formato de relatório, ou de artigo científico, ou de estudo de caso, porque eles precisam aprender a fazer isso na escola, esses outros instrumentos todos de avaliação. Se eu não tive ali, não alcancei com a minha turma os critérios mínimos que eu considero que eu obtive sucesso com aquele conhecimento, com aquele objeto de aprendizagem, eu preciso reaplicar, eu preciso refazer e eu preciso, acima de tudo, rever aquelas habilidades e aqueles objetos com os quais eu trabalhei. Então, todas as vezes que uma instituição coloca nessa condição de refazer uma avaliação, ela é vista como uma facilitadora pelos pais e pelos professores muitas vezes, quando na verdade ela está sendo ética. Se eu planejo uma avaliação, aplico à minha turma aquela avaliação e percebo, consegui manter um ambiente de aprendizagem durante o período de minhas aulas, e o resultado da minha avaliação não está dentro do que eu esperava, eu não devo de forma nenhuma ficar feliz por isso. E durante muito tempo o professor, o educador ficou feliz. Eu já ouvi de professores: não, meus alunos estão tendo 10, isso está errado. Meus alunos estão tendo muita nota boa, isso está errado. Errado está esse educador que pensa desse jeito. Porque o educador não deve pensar nunca que um resultado avaliativo ruim conta a favor dele. Os professores que estão sobre a minha direção me ouvem dizer todos os dias: aplaudido será o professor que der boas aulas, tiver um bom vínculo com a sua turma e avaliar de forma que eu perceba que o aluno precisou estudar, precisou construir e ainda assim obteve resultado positivo. E ainda assim não, e por isso mesmo obteve um resultado positivo. E ainda aplaudo o professor que me traz um resultado de avaliação tabulado, me dizendo: o aluno errou isso porque não sabe aquilo, o aluno errou isso, a turma errou tantas questões porque não sabem isso, e eu preciso retomar o assunto. Esse educador merece aplauso. O educador que sabe por que os seus alunos não tiveram o rendimento esperado. Aí fora disso ainda tem aquela condição de escolas que vão premiar os alunos que tiveram acima de tanto,
vão premiar os alunos que tiveram medalhas, certificados. Isso é extremamente constrangedor para quem é educador, porque eu classifico em bons e maus, né? O mundo já faz isso demais. A escola deve estimular os bons e estimular, inclusive, que os bons estimulem aqueles que não conseguiram a conseguir, né? E não se estimula de forma nenhuma medalhando, certificando, né? Essa ideia de classificação é uma ideia extremamente ultrapassada e extremamente desumana. E isso é só mais uma das faces da avaliação, né? Então, gostaria que vocês entendessem de que nós não estamos falando que a escola hoje não quer refletir a sociedade. Ela quer sim refletir a sociedade, mas ela não precisa refletir essa sociedade que afasta, que exclui, que classifica em bom e ruim, sem dar a menor condição daquele que não consegue render o mesmo que o outro, por qualquer motivo que seja, porque nada me garante que aquele aluno, aquele estudante não consegue render, porque o professor não dá uma boa aula para ele. A educação cada vez mais tende a ser individual. Isso é cada vez mais notório no estudante que está dentro da escola, né? Cada um requer de uma forma do professor. E isso o professor precisa dar conta, a escola precisa dar conta. Tanto planejar para cada aluno, quase especialmente, como avaliar, né? Por isso que a gente não pode mais compreender a escola como aquele espaço que é quase como uma linha de produção fabril. Não é mais. A escola não pode ser assim. A boa escola não é assim. A boa escola individualiza os seus alunos, a boa escola assiste e acolhe a diversidade e a diferença. E é isso que me deixa apaixonada na escola, essa condição enquanto estrutura de fazer esse acolhimento. Até o próximo vídeo, não esqueçam de curtir, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Conversando que a gente vai conseguindo construir uma educação melhor. E vamos lá, vamos para o próximo com força total. Até!